Olá, nós atravessamos esse conturbado período das eleições, que nós conseguimos concluir no domingo, mas evidentemente que esse período nos deixou muito clara uma grande divisão na sociedade brasileira, sociedade civil, mas não só. Ficou claro também que nas nossas comunidades eclesiais cristãs há uma grande divisão, e essa divisão ela se dá por motivações político-ideológicas. E a grande questão é agora, o que nós podemos fazer para tentar reestabelecer a unidade nas comunidades eclesiais, evidentemente que sempre olhando para a diversidade dos carismas e também da própria diversidade teológica. Claro que aqui eu não vou poder falar da questão das igrejas reformadas ou das igrejas neopentecostais, que não são as minhas comunidades de fé, mas a partir da igreja católica, de dentro da igreja católica, como é que nós podemos trabalhar a nível de país a unidade eclesial? Claro que os vínculos de unidade são sempre os mesmos, quer dizer, o vínculo simbólico, ou seja, os católicos têm a mesma fé, não é à toa que a gente professa sempre nos domingos o creio. O vínculo chamado litúrgico, os católicos celebram os mesmos sacramentos, evidentemente que no caso da Igreja Católica, na distinção dos seus rituais, e o vínculo hierárquico. Os católicos obedecem aos mesmos pastores, são santificados e governados pelos mesmos pastores, a saber, o Santo Padre e os bispos, que estão pelo mundo inteiro. Porém, aqui é importante que nós demos concretude a esses vínculos. Como dar concretude, como tornar sólidos esses vínculos? E a primeira questão é, nós precisamos ter um olhar comum para o magistério da Igreja Universal. O magistério da Igreja Supremo, ele se dá no concílio ecumênico e, evidentemente, no Papa. E nós temos, então, o Concílio Ecumênico Vaticano II como magistério para a Igreja Universal e como norte da Igreja. Temos que lembrar que o concílio, cada concílio na história da Igreja, ele é como que um grande filtro da vida da Igreja e da tradição. Quer dizer, toda a tradição precedente é recolhida nesse filtro, que então nos entrega a mesma tradição pensada de acordo com a realidade momentânea da época. Foi o que o Concílio Vaticano II fez. Ele recolhe a tradição e nos entrega a mesma tradição, porém pensada para o homem de hoje, o homem da modernidade. As 4 grandes constituições do concílio são fundamentais. A Sacrosanctum Concilium, sobre a liturgia, a Dei Verbum, sobre a revelação, a Lumen Gentium, sobre a eclesiologia, a vida da igreja, e a Gaudium et Spes, sobre a vida pastoral da igreja no mundo de hoje. São constituições fundamentais. Nós não podemos esquecê-las, temos que voltar a estudar essas constituições. É claro que o magistério universal da igreja hoje tem uma voz muito clara, que é a voz do Papa. A voz do Papa e o magistério do Papa ele é sempre universal. Então, nós olhamos também o magistério conciliar a partir dos textos e dos ensinamentos do Papa Francisco, que é o nosso Papa, que é o sucessor atual de Pedro. Temos que sempre lembrar disso. O bispo de Roma é o sucessor de Pedro e por isso ele tem a jurisdição sobre toda a igreja. Se nós pegarmos somente os 3 documentos mais robustos do Papa Francisco, Evangelii Gaudium, Laudato Si e Fratelli Tutti, nós temos ali um arcabouço imenso de ensinamentos que são fundamentais para o homem de hoje. Fundamentais. A Evangelii Gaudium nos trata da vida da igreja como tal. A Laudato Si, o cuidado com a criação, que é o cuidado com a totalidade da realidade criada por Deus, não apenas o ser humano. E a Fratelli Tutti, que foi lançada logo após a pandemia, praticamente após o grosso, por assim dizer, da pandemia, que nos fala da fraternidade universal. São textos fundamentais. Então, os católicos devem olhar para o magistério conciliar e do Papa Francisco. Os católicos do Brasil devem olhar para as conferências episcopais. Quer dizer, lembremos que após o Concílio Vaticano II, nós tivemos as conferências de Medellín, as conferências de Puebla, de Santo Domingo e de Aparecida. Conferências de todo o episcopado latino-americano e caribenho, todas elas abertas e depois elas aprovadas pelos papas. Então, com muito carinho, nós temos que reler
o documento de Aparecida, as conclusões de Aparecida, aprovadas, repito, pelo então Papa Bento XVI. É um norte pastoral para a Igreja ainda hoje. Por fim, nós temos que trabalhar para fortificar a Conferência Episcopal. A Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil, a CNBB, é um órgão de comunhão que recentemente completou 70 anos e é talvez o mais importante órgão de comunhão pastoral da Igreja no Brasil. Precisamos fortificar a CNBB e fazer com que a Conferência Episcopal nos ajude na formação dos católicos do Brasil inteiro. Claro que quem deve fortificar em primeiro lugar? Os bispos. Depois, evidentemente, quem tem que pegar junto? Os padres e os leigos, as nossas lideranças. Essas três instâncias são importantes. O Magistério Universal, com o Concílio e o Papa Francisco. As conferências do Episcopado Latino-Americano e a Conferência Episcopal dos Bispos do Brasil como órgão articulador da formação. Vamos tentar restabelecer a unidade a partir daquilo que dá concretude para a nossa unidade pastoral e também doutrinal.